A paz do Senhor, queridos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez na TV Resgate e isso fazemos em nome de Jesus, não é verdade? Uma boa noite para você, Deus abençoe a sua vida. Pelo que eu estou vendo, está tudo ok. Você está recebendo áudio e vídeo aí bom na sua casa. Mais uma vez na TV Resgate, hoje quarta-feira, dia 28 de novembro de 2012. São 24 graus em São Paulo, um tempo bem quente, né? Aumentando a temperatura, hora chove, hora esquenta bastante. Serve para abafar mais ainda essa chuvinha, mas nós precisamos da chuva, não é verdade, meu irmão? Glórias a Deus. Queridos, hoje a palavra está lá em Jeremias, no capítulo 9. Eu tenho aqui algo que Deus colocou no meu coração. E no capítulo 9 de Jeremias, hoje nós vamos falar algo que Deus coloca no nosso coração. Eu peço perdão a todos que no domingo estavam assistindo a TV Resgate. Nós tivemos um problema técnico ali e o som foi cortado da transmissão do culto ao vivo. São coisas que acontecem, eu te peço perdão em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. A presença do Senhor sempre é abundante em nossas vidas, quando nós a buscamos. Eu quero ilustrar isso através de um texto que eu li até na internet, de um pai que queria explicar a grandeza do seu Deus. Eu vou colocar esse texto para você no home da INS Jesus ou Cristo. No nosso homepage vai estar lá esse texto. Mas ele queria explicar para o filho o tamanho do Deus que nós cremos, né? O tamanho do Deus que ele servia. E ele queria fazer de um modo que o filho pudesse pegar essa mensagem e guardá-la para sempre. Então, a criança, depois de ter perguntado para ele qual é o tamanho de Deus, papai, ele olhou para o céu e falou assim: tá vendo aquele avião lá em cima, tão pequenininho, que tamanho ele é? Ele falou assim: olha, é do tamanho da palma da minha mão. Ele é uma criança com uma mãozinha bem pequena ali, ele medindo do tamanho da palma da minha mão. Então o pai falou assim: para você Deus é daquele tamanho, então eu vou te explicar que Deus é daquele tamanho. Então o menino falou assim: mas desse tamanhinho, pai, tão pequenininho assim? Ele falou assim: não, eu quero te mostrar uma coisa. Ele pegou o menino e levou até o aeroporto. Chegando no aeroporto, ele pegou um daqueles Boeing bem grande e falou assim: você viu aquele avião lá no céu que você falou que era do tamanho da palma da sua mão? Ele falou: vi, papai, é esse aqui, ó. Falou: nossa, pai, ele é imenso, é gigante, nossa, é muito grande, grande demais. O avião no seu comprimento, na sua altura, na sua largura, bem imponente, as asas, né, de asa a asa. Então o pai mostrou bem aquele avião para ele. Falou: pois é, filhinho, eu falei que Deus era igual àquele avião que você viu do tamanho da palma da sua mão. Então aquele avião que estava lá em cima, esse avião aqui. Ele falou: nossa, pai, então Deus é gigante, Deus é enorme. Aí o pai olhou para o filho e falou assim: Deus, quando ele está longe, ele é muito pequeno, né? Quando você está longe, muito longe dele, ele é muito pequeno. Mas quanto mais você se aproximar de Deus, maior ele vai ficar, pois Deus, ele é gigante. E a criança saiu dali toda satisfeita, dizendo: o meu Deus então é muito grande, é muito grande. Então eu gostaria de pegar essa ilustração e falar para você como é o seu Deus, o Deus que você professa, o Deus que você crê. Qual o tamanho dele para você? Quanto mais longe ele estiver, menor será. Mas se ele se aproximar de você, quanto mais ele estiver perto de você, maior será o seu Deus, né? Aí você vai ver realmente a grandeza do seu Deus. E se você tem problema, nunca diga o tamanho do problema para as pessoas, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. E muitas vezes a gente deixa de acreditar qual é o tamanho do nosso Deus, né? Às vezes parece que nós cremos num Deus tão pequenininho que até o diabo tem controle sobre ele.
um Deus tão, né, tão sem poder, um Deus tão pequeno. E muitas vezes, as pessoas perguntam, falam assim: não, pastor, mas não é isso que eu creio. Imagina, Deus é grande, eu sei que Ele é grande. Eu falei: mas por que você se porta então dessa maneira quando você tem os seus problemas, como se Deus fosse pequenininho? E é aí que nós queremos entrar hoje na palavra, né? Eu quero mostrar algo para você aqui na palavra. Por que muitas pessoas às vezes sofrem ou padecem aflições demasiadamente? Por que as pessoas às vezes estão de mau humor, às vezes sendo cristãs? Eu estou falando de pessoas cristãs. Por que às vezes as pessoas elas estão com tantos problemas estando dentro da igreja? Por que as pessoas muitas vezes estão mal-humoradas, irritadas, estando dentro da igreja? Por que as pessoas muitas vezes estão parecendo confusas estando dentro da igreja? O que acontece com essas pessoas? Por que essas pessoas não podem sentir a grandeza do seu Deus? Por que essas pessoas se diminuem, mesmo estando dentro da igreja? Por que essas pessoas não acreditam em certas coisas? Por que será? O que está acontecendo? Eu andei falando com Deus, eu andei pensando bastante, e a gente vê muitas vezes que essas pessoas, né, essas pessoas que estão dessa maneira dentro da igreja, deve ter um motivo. Meu Deus do céu, Jesus morreu por nós, e isso muitas vezes me deixa confuso, me deixa buscando mais a palavra. Eu falo: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Nós temos tido lá nos nossos cultos de domingo uma revelação de Deus tão grande, mas tão maravilhosa, e ao mesmo tempo a gente vê as pessoas que recebem essa revelação, recebem a palavra, às vezes ficam entenebrecidas, elas ficam de mau humor, parece que piora, parece que... Aí eu busquei de Deus, eu falei: Deus, por quê? Depois de Jesus, a ressurreição, depois de tudo isso, dessa maravilha, e uma das coisas que Deus falou para mim é que as pessoas voltam para a lei quando não se conhece a graça, ou não se valoriza a graça. Às vezes as pessoas, elas por menosprezarem a graça, vamos dizer assim, elas acabam se colocando numa situação pior, elas acabam se colocando numa situação de lei. Como assim, pastor, de lei? Claro, se Cristo não tem o poder para essas pessoas, para lhes fazer entender a graça e mudar a vida deles, essas pessoas regredem para a lei. E a lei, ela fala de coisas terríveis. Por exemplo, se eu vou à igreja professar um Cristo que me dá algo depois da sua morte e ressurreição, me dá a graça, me dá um favor não merecido, um Cristo que me dá condição de progredir, um Cristo que me dá condição de avançar, um Cristo que me dá condição de crescer, um Cristo que me dá condição de evoluir, um Cristo que dá condição de ir para o céu. E de repente eu não valorizo isso, eu passo a regredir, e quando eu regrido, eu volto a entrar na lei, porque se Cristo não é suficiente, a lei, ela começa a ser pesada na nossa vida. Eu não sei se você está me entendendo, eu não sei se você está compreendendo a profundidade daquilo que eu estou te falando. Deixa eu tentar explicar de novo para você. Deus se esvazia da glória dele. Ele vem na condição humana, ele então toma a condição humana, ele entra como um Cristo ou Emanuel, um Deus conosco, para anunciar de que existe um Deus Todo-Poderoso e que a sua lei é a lei que deve ser levada em consideração.
Ele mesmo pronuncia muitas vezes: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Esse mesmo Cristo, ele fala: estou aqui para vos anunciar esse reino, e da mesma maneira me sacrificar por esse reino, porque eu fui enviado para vos tirar da condição do pecado, do lamaçal, para a condição de pecador agora, para ser remido na cruz e mais tarde rendido para a salvação. Então esse Cristo, ele vem, anuncia todas essas coisas, forma discípulos, cria a base dos seus evangelhos através desses discípulos, escolhe então, através desses discípulos agora apóstolos, uma nova geração, uma geração de profetas, uma geração de pastores, uma geração nova que vai anunciar o evangelho fundamentado em Cristo. E ele então morre, certo? Ele ascende aos céus e ainda nos envia o poder dele, que é através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo aqui, ele vem para nos trazer discernimento, para nos trazer poder, para podermos anunciar esse evangelho. E mesmo que não sejamos pessoas que estejam no ministério, mas que nós compreendamos, o Espírito Santo é para isso também, para compreendermos de que essa palavra é a verdade e ela vai se cumprir na nossa vida. E após isso, o Senhor, ele nos dá, através dos evangelhos da sua palavra, a condição de que, para nós ficarmos firmes, perseverarmos, porque um dia ele virá nos buscar. E isso tudo parece muitas vezes que não basta. E quando a gente vê na igreja muitas pessoas que estão ali ouvindo essa palavra e olhando para esse Cristo, muitas vezes não põe o peso devido a isso, não põe o peso devido a essas coisas que estão sendo faladas no Evangelho. Então, hoje você pode dizer assim: por quê? Por que que eu ando triste? Por que que eu ando magoado? Por que que eu ando nervoso? Por que que eu ando muitas vezes encolerizado, né? Muitas vezes eu ando com meus ânimos totalmente abatidos, né? O que está acontecendo comigo? Eu, pesquisando, falando com o seu... Quando eu digo pesquisando, não é só ler a palavra, não. Eu gosto de pesquisar muito em oração, falar com Deus. Eu estou dirigindo, por exemplo, eu estou falando com Deus. Eu estou, por exemplo, parado, assistindo televisão, eu estou falando com Deus. E eu quero aproveitar tudo aquilo que eu estou vendo e ouvindo e aprender de Deus alguma coisa. Então as notícias me ensinam muitas coisas, porque quando eu ponho as notícias dentro da palavra, é o contrário, nós não temos que pegar a palavra e inserir na novela, nas notícias, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente faz. A gente tem que pegar tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, as novelas, as notícias, tudo que a gente vê ao redor, e inserir na palavra, para ver se aquilo que nós estamos vendo está de acordo com a vontade de Deus. Nós fazemos ao contrário. Nós pegamos a vontade de Deus e tentamos inserir no mundo. A vontade de Deus não está no mundo, a vontade de Deus está em nós, na sua igreja. A vontade de Deus está para que nós aprendamos, né, a sua lei. Então, quando nós não colocamos o peso devido nisso, nós nos atrapalhamos e caímos, então, até em maldição, diria assim. O que é maldição, pastor? Maldição é adição de mal. Ou seja, o mal volta a ser adicionado na nossa vida por falta de compreensão da bondade de Deus ou do benefício de Deus. Porque muitas vezes a gente fala na igreja também de bênçãos, 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 mas quantas pessoas entendem o que é bênção? Uma vez eu perguntando para uma pessoa, a pessoa me falando: olha, pastor, a minha igreja lá é uma bênção. Eu falei: mas o que é bênção? Tem um estacionamento grande. Nossa, que bênção, né, irmão?
Ela tem também muitos bancos, nossa, que bênção. Ela tem várias equipes de louvor, nossa, que bênção. Eu falei, irmão, mas eu quero saber, você falou que a igreja é uma bênção, né? Que ela é uma bênção. O que é uma bênção para você? Ó, pastor, uma bênção, eu me senti bem lá, tá, os irmãos são uma bênção, cantam, tem estacionamento, tem isso, tá cheio de eventos. Fala, não, querido, isso não é bênção. Bênção é todo o bem de Deus adicionado à sua vida, a ação do bem de Deus na sua vida, isso é bênção. Eu não posso chamar de bênção coisas físicas, materiais ou coisas passageiras, mas a adição do bem de Deus à sua vida para benefício futuro, eterno, isso sim é uma bênção. Então, eu não consigo entender certas coisas e eu vou pesquisar, Senhor, o que está acontecendo? Por que existem tantas pessoas sabe, parece que estão rancorosas, cara fechada, dentro da igreja, a igreja é um lugar de alegria, um lugar de, sabe, de prosperidade, um lugar de felicidade, porque prosperidade é felicidade, um lugar realmente onde deve haver continuamente a adição do bem de Deus, o benefício de Deus deve estar lá. E a igreja somos nós, pessoas. Então, se eu estou lá como igreja, a igreja do Senhor, está outra pessoa como igreja do Senhor, está outra igreja, aí vem a palavra de Deus e diz assim, quem quer que ouça o que o Espírito diz às igrejas, são aquelas pessoas reunidas. Então tudo isso traz para nós, certo, a condição de estarmos ali sendo orientados por Deus dentro da sua vontade. Então eu perguntei, por que, Deus? Por que está acontecendo? Talvez você possa identificar uma coisa, e eu tenho certeza que todos nós vamos identificar o porquê que muitos estão dessa maneira, se Deus tem a sua ação benéfica para todos nós, né? Se Ele tem bênçãos para derramar. Queridos, uma das coisas que eu falo para vocês, cuidado com as propriedades evangélicas, né? Cuidado com aquilo que se cria dentro das igrejas, chavões, né? Porque Deus é mais. Outro dia eu estava olhando atrás de um caminhão, eu pego muita estrada, e eu vi lá naquele para-barro, não sei se você conhece, mas é aquela lona que fica, né? Ou a borracha que fica ali perto do pneu, para não ficar jogando barro, pedra no carro de trás. Então eu vi escrito ali, Deus é mais. E eu fiquei pensando, Deus é mais o quê? Né? Deus é mais, Deus é mais. E o pior não é isso, que eu comecei a reparar, de repente num outro veículo também, Deus é mais, 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 tudo vira moda. Tudo vira moda, né? Também estava olhando um outro, eu não sei de que igreja pertence, meu irmão não me pergunte, e também não estou aqui para apontar a igreja que pertence isso ou quem criou essas modas, mas eu estava vendo também um outro adesivo, estava escrito assim, nas mãos de Deus, e todos os carros nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. De repente eu olhei um outro versículo, não é versículo, desculpe, um outro adesivo, e o adesivo também escrito assim, cuidado, esse carro pode ficar desgovernado ao ser arrebatado. E eu fiquei olhando, e eu vi um outro versículo que Jesus é bom. Ouvi um outro adesivo que dizia assim, Deus está de olho em você, né? Comecei a olhar adesivos e ver e falar, meu Deus do céu, as pessoas criam modas e essas modas pegam. Então você começa a ver lá. Então você pode identificar a igreja do pastor tal pelo adesivo tal, você pode identificar a igreja do pastor tal pelo adesivo tal. Você começa então a ver grupos sendo formados, né? Grupos sendo formados da igreja tal, da outra igreja, dessa igreja, daquela igreja. Então, todas essas coisas muitas vezes me fazem pensar aonde nós estamos chegando neste presente século, aonde nós estamos chegando em relação à palavra.
Quem somos nós realmente? De que maneira nós estamos tratando as coisas de Deus? O que nós estamos fazendo está correto? Então hoje é dia de palavra, e eu falei com o Senhor me deu um texto aqui, e esse texto ele explica porque muitas coisas estão dando errada dentro da igreja, porque muitas coisas estão acontecendo e coisas contrárias à vontade de Deus. Hoje eu diria, eu vou falar aqui, irmão, em porcentagem, mas eu diria que pelo menos 90% do que nós realizamos nas igrejas está totalmente errado. Eu diria, e talvez você esteja falando assim, poxa, esse pastor aí está pensando que é o quê? Esse pastor está... Eu não estou pensando nada, querido, eu estou apenas lendo a Bíblia, eu estou apenas buscando o coração do meu Deus, coisa que eu e você devemos fazer. Eu estou aqui, olha, eu entrei aqui, nem orei. Você vê que é tão ardente no coração de Deus de estar falando que está falando através da minha vida aqui hoje. É tão ardente no coração de Deus, tão ardente quanto aquela sarça do que Moisés se apresentou e Deus falou, vou te usar para libertar. Tão ardente quanto o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Tão ardente quanto a palavra querendo nos ensinar coisas que nós não queremos aprender. E muitas vezes eu perguntando para Deus, por que, Senhor, está acontecendo tudo isso, por que está acontecendo? E Deus responde, por que eu não vou levar em consideração o que Deus está falando? Não é verdade? Por que eu não vou levar em consideração o que Deus está falando? Palavra é difícil, meu irmão. Palavra é difícil, palavra não é fácil. Você entender essa palavra, a palavra só se torna gostosa na concepção da maioria das pessoas hoje quando ela abençoa e enriquece, ou quando ela abençoa em coisas supérfluas, materiais. Quer dizer, nós buscamos muitas vezes, querido, e por que não admitir isso como verdade na nossa vida? Por que não admitir? Por que nós insistimos em ouvir uma palavra séria e achar que aquilo lá não é com a gente que Deus está falando? Eu aprendi desde cedo com meus pastores de que toda vez que eu ouvir a palavra é para mim que Deus está falando. Eu não tenho que olhar para a direita e para a esquerda, mas é comigo que Deus está falando. E se Deus está falando alguma coisa que está doendo no meu coração, eu preciso atentar pelo menos ao que Deus está falando e pesar, sabe, medir e falar, poxa Deus, e reconhecer. Nós temos que reconhecer que tudo que Deus está falando para nós é verdadeiro. É verdadeiro e tem direcionamento exato, quer dizer, é o nosso coração. Ele quer atingir o nosso coração, a nossa mente, dizendo, olha, vocês precisam ouvir, vocês precisam entender. Então, eu vou ler esse texto aqui, olha como Deus está tão preocupado em nos falar dessas coisas que nem oração e nem a palavra eu li ainda. Mas está tão ardente no meu coração. Por que as pessoas hoje elas estão perdendo ao invés de progredir e ganhar? Por que as pessoas hoje estão deixando de ser abençoadas, estão regredindo? Por que as pessoas hoje estão da maneira como estão? Totalmente religiosas, frequentando igrejas de uma maneira muito displicente, de qualquer forma. Por que está acontecendo isso hoje? Meu irmão, a palavra diz que não há maldição sem causa. Meu irmão, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então uma das coisas que eu compreendo aqui é que está faltando amor. E esse amor por Deus. Às vezes a gente não quer admitir isso, mas a gente ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E nós queremos buscar de Deus, buscar avivamento, né, cheio de coisas no coração. Então eu não estou falando isso daqui para te chamar a atenção, eu não estou falando isso daqui talvez para colocar algo no seu coração, e talvez você esteja dizendo, mas eu me sinto bem, eu estou na bênção, eu estou... Glórias a Deus por isso, meu querido. Glórias a Deus por isso que você está se sentindo assim. Então continue.
Então isso daqui para você não vai te fazer mal. Eu estava olhando aqui agora, e eu não sei se você reparou, estou olhando de lado aqui. A partir do momento que a gente começa a pregar e falar de coisas importantes, coisas que nos chamam a atenção, coisas que nos exortam, que nos corrigem, as pessoas vão saindo fora. Assim está na... Você sabe por que hoje, na maioria das igrejas, as pessoas não saem fora quando estão ouvindo a palavra? Porque elas têm vergonha. Elas têm vergonha e elas têm medo. Medo. Eu, por exemplo, se entrar numa igreja e a palavra estiver vindo e não estiver vindo de Deus, eu levanto e vou embora. Mas eu tenho discernimento, eu sei quando é de Deus, quando não é de Deus. Agora, se eu estou numa igreja, estou vendo que a palavra é de Deus e ela está me exortando, está me machucando, ela está movendo dentro de mim, é aí que eu tenho que ficar e pedir para Deus não parar. Porque essa palavra é que vai trazer para mim aquilo que eu preciso para alcançar o céu. Então olha só, lá em Jeremias, no capítulo 9, eu tenho aqui alguns versículos que eu quero ler. Então eu vou ler alguns versículos, não o texto todo, mas eu quero ler alguns versículos com você. Abra aí em Jeremias capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor no versículo 4, eu quero começar do versículo 4. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. É muito terrível o que eu estou lendo aqui. É muito terrível. Por que é terrível? Porque Jesus ensinou, ama teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo requer o quê? Requer você não olhar para muitas coisas que o seu irmão tem. Mas olha que interessante, em Jeremias ele fala, guardai-vos cada um do seu próximo. Aqui ele está falando ao contrário, tome cuidado com o seu próximo. Aqui ele está alertando, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. Meu irmão, por essa palavra aqui eu não acreditaria mais em ninguém. Por essa palavra aqui eu não estaria mais nem olhando para pessoas dentro da igreja. Você concorda comigo? Só que tem uma coisa, lá na frente Jesus morre, ele se transforma em o nosso sacrifício, o sacrifício válido, e ele vem e ensina para nós, antes de morrer naquela cruz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas, depois o teu irmão como a ti mesmo. Se eu olhar para o que está escrito aqui em Jeremias, vou ler de novo, guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. Se eu fosse por esse versículo aqui, então eu me trancaria, certo? Eu me trancaria e não olharia mais para ninguém. Mas, depois de Jesus Cristo morto na cruz, ressurreto, ele ensinou, antes de morrer, que todos nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então o que Jesus está falando não é o contrário disso. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, vocês têm que amar o seu irmão mesmo com todos os defeitos, mesmo que ele engane, mesmo que ele esteja caluniando, mesmo que ele esteja, você tem que amar. Jesus não estava dizendo para andar com ele, Jesus estava dizendo para amá-lo. E amar significa dar a sua vida por ele. É interessante, puxa pastor, o senhor está falando, o senhor está me complicando tremendamente. O senhor lê um versículo que Deus fala através de Jeremias para tomar cuidado com seu irmão porque ele é caluniador e porque ele está enganando, e agora você fala que Jesus manda amar e dar a vida por ele, mesmo que ele seja caluniador, mesmo que... A questão é como você está interpretando a Bíblia, de que maneira você está lendo e o que você está entendendo. Queridos, quando Jesus ensina ama o teu próximo como a ti mesmo, significa ele tem defeitos, ele é caluniador, ele é enganador e tudo mais,
mas você tem que empenhar o seu amor. E amor é o seguinte: quando você dá a sua vida por ele, significa Jesus morreu por você e deu a vida dele por você. Logo você deve morrer pelos outros também. Como assim, pastor? Você deve morrer da seguinte maneira, meu querido. Você deve se conter em oração pelos caluniadores, pelos enganadores, por aqueles que estão no mundo. Você deve orar por eles. Você não deve ter a prática deles. Você não deve aceitar as práticas deles. E por não aceitar as práticas deles, é aí que você tem que dobrar mais o joelho e mais orar. Isso significa morrer por ele. Significa dar a vida por ele. Significa estar em oração por ele, gastando tempo com aquela pessoa. Então, quando você coloca e deposita, você vê, por exemplo, um filho seu que anda errante, vê lá um pai seu que anda errante, então você não tem que ficar apontando, você não tem que ficar julgando, né? Porque se você observar esse versículo que está em Jeremias, guardai-vos, significa tome cuidado, né? Cada um do seu próximo e de irmão, e não se fieis. Ele está falando para você não ter a mesma prática. Ele está falando a mesma coisa que Jesus, porque todo mundo está caluniando e enganando. Quer dizer, aqui nesse versículo, Jesus ele falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: você tem que se guardar, você tem que vigiar, mas você tem que gastar tempo em oração com ele, você tem que se dar por ele, você tem que desejar que ele esteja como você. Agora entro numa parte aqui: desejar estar como você. Como você está? Como você anda? Será que se você está orando por uma pessoa para ela se consertar, vamos dizer, eu quero entrar hoje bem profundo aqui, eu quero ver mais quantas pessoas desistiram, porque não é fácil a gente estar ouvindo aqui, o que a gente está ouvindo, graças a Deus aumentou, mas não desliga aí o seu PC quando você ouvir uma palavra dura. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você, Deus quer te ensinar, quer te ajudar. Nós estamos em Jeremias, para quem está chegando, capítulo 9. E eu estou lendo o versículo 4: guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais nada do que enganar e caluniar. Eu estou dizendo aqui que Jesus, em outra parte, ele fala: amai o próximo como a ti mesmo. Jesus falou a mesma coisa que esse versículo: guardai-vos, não pratique o que eles estão praticando, mas ama, dá a sua vida por ele, entrega a sua vida, dobra seu joelho. Você está vendo um filho, um irmão, uma mãe, ou seja lá quem for, que não é convertida, que anda no pecado, que está fazendo coisas horríveis, você não tem que apontar o dedo, você não tem que acusar, você não tem que menosprezar, você não tem que sair de perto, porque você tem que ser testemunho para ele. Por isso que você tem que andar bem com Deus, por isso que você tem que estar bem com Deus, para que você seja testemunho. O que você tem que fazer? Você não tem que acusar, você tem que olhar para aquela pessoa com amor, porque Jesus morreu por amor a nós, Jesus se entregou por nós, Jesus se entregou por nós. Eu estou falando, hoje o tema é: por que andam tantas pessoas entristecidas, enraivecidas, cabisbaixas, agoniadas, com rancores dentro das igrejas? Então Jesus ensina isso: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você já teve aflições, você já andou no pecado, você já fez tantas outras coisas, e alguém teve amor por você e gastou tempo em oração por você, certo? Ele se guardou das suas práticas, mas ele orou e se entregou por você. Ele não aceitava o que você falava, ele não aceitava o que você fazia, mas ele se guardou por você, mas ele teve amor por você e ele se deu por você. Estou falando do seu irmão lá que orou por você para a sua conversão. Quando um pastor está na igreja, é claro que eu falo de pastores honestos, pastores sérios. Quando o pastor está na igreja, ele está doando a vida dele por você, ele está se entregando por você, ele está morrendo por você, porque ele está fazendo a obra para Cristo, em Cristo, por Cristo. Para quê? Para que você tenha vida e vida com abundância. O que de graça ele recebeu, ele está ensinando agora, porque pelo mesmo caminho que ele vai trilhar, ele quer que você ande. E ele recebeu essa incumbência do Senhor para te dirigir pelo caminho certo. Quem é o caminho? Eu tenho um texto muito maravilhoso na Bíblia, que Jesus fala: olha,
o meu pai tem preparado muitas moradas para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eis que vos tenho preparado muitas moradas, né? Jesus fala. Então, e ele fala, e para onde eu vou, vocês não podem ir, mas vocês conhecem o caminho. Aí Tomé vira e fala assim, Senhor, mas o que o Senhor está falando? Que nós conhecemos o caminho? Me mostra o caminho. Ele falou assim, eu sou o caminho. Olha que coisa linda, que revelação. Jesus falou, eu sou o caminho. Você quer ir para o céu? Jesus é o caminho. Você quer que o seu irmão pare de falar bobagem, pare de beber? Jesus é o caminho. Você quer que aquele seu pai se converta? Jesus é o caminho. Você quer que aquela pessoa que você ama tanto se converta? Jesus é o caminho. Você quer aquela pessoa que te odeia tanto se converta? Jesus é o caminho. Ele falou, Tomé, eu sou o caminho. Agora, Jesus não falou só que era só o caminho, ele falou assim, eu sou o caminho e a verdade. Aí eu falo, é por isso que muitas pessoas estão entenebrecidas, estão ruins dentro da igreja, estão magoadas, estão desistindo, abatidas, cabisbaixas, estão aterrorizadas e muitas vezes sem perseverança, sem fé nenhuma. Por que essas pessoas estão assim? Porque por causa dessa segunda palavrinha que Jesus falou. Olha, se vocês quiserem resolver a vida de vocês no mundo espiritual, resolverem a vida de vocês para ter vida abundante aqui nessa terra, eu sou o caminho. Só que tem uma coisa, eu também sou a verdade. Eu também sou a verdade. Como assim eu sou a verdade? Não é só o caminho? Não, eu também sou a verdade. O caminho não existe se não houver verdade. O que ele estava dizendo? Não existe outra verdade senão a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela tudo, revela como nós somos, revela o que nós temos, revela para onde nós iremos, o que nós estamos fazendo, o que devemos buscar, o que devemos ser, o que devemos conter. A palavra de Deus revela tudo, então a palavra de Deus é verdade para todos nós. A palavra de Deus é a mais importante. O que é mais importante no culto? É o louvor? O louvor é importantíssimo, mas não é o mais importante. O que é mais importante? A oração? A oração é importantíssima, mas não é o mais importante. Os irmãos da igreja são importantíssimos, mas não é o mais importante. O pastor da igreja é importantíssimo, mas não é o mais importante. Os ministérios da igreja são importantíssimos, mas não é o mais importante. O mais importante é a rema, é a palavra revelada, é aquela palavra que o Espírito Santo inspira e traz para as igrejas que estão reunidas ali e vem nos exortar, vem nos mostrar o caminho, vem nos mostrar o caminho e vem nos mostrar a verdade. A verdade? Então, aqui em Jeremias eu vou explicar porque muitas pessoas estão assim. Porque muitas pessoas estão derrotadas, porque muitas pessoas estão ruins. Mas Jesus não parou por aí. Jesus fala assim, e também sou a vida. Não adianta ter caminho, não adianta ter verdade, se não tem vida em tudo isso. E aí que ele se complementa. Eu sou o caminho. O caminho leva a quem? A Deus. Então, ele estava se pronunciando, eu sou Deus. Também sou a verdade, quer dizer, sou o Filho, sou a palavra, sou o Verbo encarnado. E a vida, que é o Espírito Santo, o Espírito de vida. Então, Jesus estava falando que eles três são um. E que esse um, essa unidade deles deve estar em nós. Deve estar Deus em nós, deve estar o Filho em nós, então deve estar o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Todos eles contidos em nós também. Por quê? Porque sem o Pai nós não temos objetivos, certo? Porque qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo do cristão? Não é ir morar com o Pai eternamente? Tá. E através de quem eu vou? Jesus disse, eu sou o caminho, né? Então Jesus diz, eu sou a verdade. Sem essa verdade você não vai poder chegar ao Pai. Porque você já viu chegar-se a Deus com mentira? Você já viu chegar-se a Deus com engano? Você já viu chegar-se a Deus com fantasias? Não, você se chega a Deus com a verdade. E depois ele fala, eu sou a vida. Eu tenho que botar vida em tudo isso, porque senão você não vai conhecer nem o caminho nem a verdade. E essa vida é o Espírito Santo.
Graças a Deus por isso, não é verdade, meu irmão? Então, por que muitas pessoas hoje, apesar de ter todos esses elementos, ter tudo na vida, ter o todo de Deus nas igrejas, por que elas estão recuando, por que elas estão morrendo, por que elas estão se apostatando, por que elas estão se desviando, por que elas estão entenebrecidas, por que elas estão rancorosas, até vão na igreja. Tem pessoas que não acham que não se desviaram, estão dentro das igrejas, mas com uma cara, com uma tromba, meu irmão. E isso daí, fazendo menção de irmão que está errando, fazendo menção, se achando melhor do que o outro. Meu irmão, por que está acontecendo tudo isso? Desobedientes de pastores, desobedientes dos seus ministérios, desobedientes de tudo. Por que está acontecendo isso? Versículo 13 de Jeremias, capítulo 9, por favor, acompanhe comigo. E diz o Senhor: porque deixaram a minha lei que lhe pus diante e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram obstinadamente, segundo o seu próprio coração, e após Balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. O valor da palavra. Lembra daquela ilustração que eu fiz? Papai, que tamanho Deus é? É do tamanho daquele avião que está no céu. Nossa, aquele lá é pequenininho. Aí o pai vai mostrar um avião grande e falar para ele: olha, você viu agora? É o mesmo avião que estava lá no céu. Ele falou: nossa, então é enorme. Então, para Deus ser grande na sua vida, ele tem que estar próximo, ele tem que estar bem perto. Porque Deus de longe, meu amigo, o Deus longe de nós, ele é muito pequeno. Então, é o que Deus está falando aqui. Quanto mais o coração do meu povo estiver longe de mim, e como é que eu fico longe de Deus? Dando valores maiores para as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Quer dizer, não dando o valor devido a essa palavra. Por que que as pessoas estão ficando tão longe de Deus, estão sendo tão derrotadas? Pelo simples motivo, por um único motivo: não valorizar a palavra de Deus. Pastor, mas eu vou lá na igreja, o pastor prega, eu falo glória a Deus, aleluia, louvado seja, saio de lá contente. Tá, mas aonde ela morre, até onde ela tem valor, até onde ela suspira? Será que nós queremos aquela palavra, que a palavra cai em pedregulhos, em espinhos? Será que as aves do céu comem? Ou será que ela cai em boa terra, em bom coração? Um versículo que quer seja caído no coração de forma correta, ele produz vida e vida com abundância. Aí nós entramos naquilo que Jesus falou: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Através do quê? Através da minha verdade, né? Que é o caminho. Então, quando Deus ele fala assim: olha, o meu povo, eu pus uma lei diante deles, eu pus a palavra diante deles, mas eles não valorizam. E é isso que me torna simplesmente castigar o meu povo. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, mas Deus castiga? O que diz a palavra, queridos? Que o pai corrige por quê? Porque ama. O pai castiga porque ama. E por que Deus não vai castigar? Deus castiga sim, mas ele castiga com um propósito muito bom. Ele castiga para fazer você entender de que você está errado e deve voltar para o caminho certo. Deus castiga sim para te acordar. Deus castiga sim para te mostrar: eu quero que você tenha vida, eu quero que você vá para o céu. Por isso que Deus precisa castigar, como um pai deve castigar um filho. Filho, não faça isso, porque isso vai prejudicar a sua vida. Então vai lá e põe de castigo, você vai ser castigado. Porque castigo demonstra amor. E a palavra de Deus diz que ele exorta porque ama, ele castiga porque ama. Deus castiga sim. Agora olha que interessante, ele muitas vezes usa expressões, né, que nos assustam. Então
Imagina um castigo vindo de Deus. O interessante também é que a igreja é muito fantasiosa, né? Quando a gente fala de castigo de Deus, nossa, virar um castigo de Deus, não, parece que o céu e a terra vão derreter, que vai haver terremoto, que vai cair um raio na cabeça. Pelo amor de Deus, por que a gente fantasia tanto? O castigo de Deus, muitas vezes, pode ser o fato de ele não falar com você, de você orar e ele não te responder. Pode ser um castigo de Deus. Você quer a resposta de Deus e não te responde. Você quer coisa mais horrível do que essa de você conversar com o pai e o pai não te dá uma resposta sequer, e você perguntar e você falar. Acho que a coisa que mais dói não é a pessoa te responder. A pessoa mais dói é a pessoa ficar quieta. Ficar quieta e não te dar resposta nenhuma. Você fica incomodado com aquilo. Esse é o pior castigo. Então Deus, o castigo de Deus não precisa derreter o céu, Deus não precisa fazer um raio cair na sua cabeça, Deus não precisa fazer coisas acontecerem na sua vida para que você entenda que aquilo é um castigo de Deus. Não, o castigo de Deus é muito natural, muito fácil de entender. O fato de eu não compreender a palavra pode ser um castigo de Deus. Olha, você não vai entender essa palavra agora porque você nem merece entender essa palavra. Porque você não está sabendo usar, não está sabendo colocar a palavra na sua vida. Então tem muitos caminhos aqui que demonstram o castigo de Deus. O castigo de Deus, por exemplo, pode ser, muitas vezes, aquela resposta que você está buscando e nunca encontra. Pode ser o castigo de Deus. E como é que eu defino isso, pastor? De que maneira eu posso buscar isso e terminar com isso na minha vida? Porque às vezes Deus não responde muitas coisas. Eu posso falar para você que Deus me responde pelo menos, digamos assim, 80% das minhas perguntas. Tem pergunta que Ele não pode responder mesmo, porque eu sou menino, muitas vezes eu sou ignorante, muitas vezes eu sou burro de perguntar certas coisas para Deus. Ele não vai me responder mesmo. Por exemplo, você quer ver uma coisa que Deus não me responderia? Quando é que o senhor vai voltar? Jesus declarou, nem eu sei. Por que eu tenho que saber uma coisa que Jesus não vai falar, que Deus não vai falar? Então não adianta perguntar isso. Eu quero saber quando o senhor vai voltar. Eu quero ser o único a saber. Deus não vai responder. Entendeu? Deus não vai responder. Ó, como é que eu vou ficar no céu? Eu vou para o céu? Deus não vai te responder. Quem vai responder isso daí vai ser você, se você vai para o céu ou não. Então tem coisas que não adianta você buscar de Deus que não vão ser correspondidas. Então eu digo assim para você que 80% das perguntas que eu faço a Deus, porque eu já fiz muitas perguntas idiotas também, querido. Eu já fiz muitas colocações bobas diante de Deus. Então tem muitas coisas que Deus não vai responder. Não adianta. Porque mesmo que Ele responda na sua vida, você pode estragar um plano dele na sua vida. Deus está fazendo algo acontecer, está te consertando para você receber uma bênção dele, né, receber alguma providência dele. Se ele te revelar alguma coisa, você é capaz de estragar. E nós somos assim, nós temos que entender. Quando nos aproximamos de Deus, nós temos que lembrar que Ele é Deus e nós não, nós somos homem. Então tem coisas que não adianta tentar ser imediatista, achar que Deus tem que responder naquela hora, porque não vai ser assim, meu irmão. Você tem que botar isso na cabeça. Agora, por que as pessoas estão perdendo? Porque muitas vezes Deus castiga. E olha aqui, Ele fala em Jeremias: farei comer losna e darei a este povo de beber. Sabe o que é losna aqui? Losna é como absinto. A losna é uma planta amarga difícil. Ela é usada normalmente como medicinal. Ela é horrível. Então, fazer comer. O que eu entendo nisso? Comer losna, o que é? Muitas vezes eu quero comer a Bíblia e eu estou comendo coisa amarga, eu não estou entendendo nada, está tudo confuso para mim, Deus não responde pela palavra, estou comendo losna. E por quê? Porque eu estou sendo castigado. Por que castigado? Porque, meu filho, o meu comportamento como cristão está todo errado. O que adianta eu tentar buscar avivamento no meu quarto? Muitas vezes eu o dia inteiro pratiquei iniquidade, fiz um monte de besteira, e eu vou lá no quarto, eu quero ter um momento de céu, eu quero ter um momento ali, sabe, de dilúvio, as águas abundantes vindo e me cobrindo, eu mergulhar na profundidade da palavra. Como é que pode? Muitas vezes eu fico entendendo como é que a pessoa tenta buscar isso. Olha,
Eu diria para você que hoje em 80% aí dos lugares, não vou falar nem de igreja, estou falando baixinho aqui, mas não se tem a palavra de Deus como ela é, como ela pode ser revelada, como na abundância que tem. Texto revelado, um texto mesmo que corrige, um texto que exorta, um texto que modifica, um texto que, sabe, que ajuda a romper barreiras, romper, sabe, coisas maravilhosas na sua vida, derrubar muros, muralhas, mover montanhas, coisas que te ensinem. E por que muitas vezes a gente não tem? Porque nós estamos comendo losna, estamos comendo amargo, nós não estamos tendo a revelação. Porque a palavra, meu irmão, me faz chorar, a palavra me revela, a palavra... E isso daí, sabe, é comer do maná que Deus derrama. Ou a gente come do maná, ou a gente come losna. Né? É interessante, né? Figurado aqui, eu fico triste, eu fico amargurado, eu fico totalmente, profundamente amargurado. Então, comer losna aqui, sabe, quando Deus fala, eu darei de comer losna, eu vou deixar ele amargurado, vou deixar ele triste, porque eu não vou responder, não vou falar com ele, não vou me corresponder, porque ele está totalmente errado, ele está querendo simplesmente um evangelho de providência, ele busca a hora que ele quer, ele fala comigo como ele quer, da forma como ele quer, relaxadamente, ele pensa que eu vou escutar ele dessa maneira, e não é assim. E muitos religiosos podem estar falando assim, ouvindo essa pregação, falando, que é isso, esse pastor está fora do contexto. Esse pastor, não, eu não estou fora do contexto, a palavra diz isso, e eu quero que alguém me prove que ela não está dizendo isso, está dizendo Deus aqui. Versículo 14, versículo 13 e 14 de Jeremias 9. Andaram obstinamente segundo o seu próprio coração e após Balaíns, como lhe ensinaram seus pais, diz o Senhor, porque deixaram a minha lei que lhe pus diante. Jesus é a lei, meu filho, Jesus é a lei, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, é o Emmanuel, Deus conosco. Deus colocou ele diante de nós, e o que nós estamos fazendo com Jesus? Nós estamos usando o nome de Jesus para quê? E olha só, e por que nós estamos comendo losna? Quer dizer, estamos comendo uma palavra errada, estamos vendo essa palavra que só traz amargura. Você vai falar para mim, não tem isso na igreja? Não tem, então todo mundo comentando aí da palavra na igreja hoje, que só se fala naquilo, só se fala naquilo outro, só se fala naquilo. Você está falando que nós não estamos comendo losna? Uma outra coisa que ele fala assim, darei de beber fel. O que é fel? Fel é aquele líquido da vesícula, aquele líquido amargo, porque a vesícula é aquela que está aderida ali ao fígado, sabe, aquele órgão que está aderido ao fígado. Então ele produz um líquido amargo, tá? Então, dar de beber isso aqui, o fel, é beber da bebida, né, da bebida amarga, daquele líquido amargo que tá, aquele que sai da vesícula, né? No figurado é amargar mais uma vez, é colocar o mau humor. Então muitas vezes, por que a pessoa está dentro da igreja, ouvindo de Jesus, ouvindo louvores, fazendo orações, e ela está mal-humorada, ela está amargurada, ela está triste? E eu vejo às vezes as caras das pessoas, meu filho, parece que eles estão ali indo pro... Deixa eu falar para você, estão indo para a morte, estão indo para o matadouro, né? E é incrível, nós temos um Deus maravilhoso que nos faz andar sobre o mar, que nos faz, meu Deus, tirar água de pedra. Meu irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós não estamos valorizando a palavra de Deus, nós simplesmente estamos valorizando outras coisas na igreja. Nós estamos valorizando como igreja outras coisas também. Nós estamos valorizando mais as coisas do mundo, e a palavra de Deus diz que aquele que faz amizade com o mundo faz inimizade com Deus. E a gente está se esquecendo dessas coisas. Por que nós estamos esquecendo de quem é Deus, de quem é a palavra, quem é Jesus? Por que nós estamos transformando em Jesus? Meu irmão, eu não tenho nada contra esses shows que se fazem aí de louvor, mas é show, não passa de show, meu irmão. Meu Deus do céu, aonde a gente vai parar? E o pior é que tudo isso que está acontecendo, a palavra diz que ia acontecer. Mas eu estou aqui
Outros pastores estão aí para alertar, outros pastores estão alertando. Meu Deus do céu, você acha que a maioria dos pastores não prestam? A maioria são bons, a maioria são sérios, mas não aparecem. Nós precisamos mudar, precisamos dizer um basta. Afinal de contas, a nossa passagem para o céu está na nossa mão. Somos nós que vamos ser comprometidos se não houver verdade em nós, se não houver transformação, se não houver nada, meu irmão. Em nome de Jesus, tome cuidado. Irmão, não adianta ir para a igreja amargurado. Você tem que viver uma vida abundante. Você tem que ter a resposta de Deus. Valorize a palavra de Deus. Faça essa palavra, leia a Bíblia mais, interprete ela corretamente, saiba que você está inserido nela, não é ela que tem que ser inserida em você, você está inserido nela, você tem que se inserir nela, você tem que chegar a falar assim: eu estou como a Bíblia quer que eu seja, eu estou da forma como a Bíblia quer me deixar, qual é o caráter que eu estou adquirindo através da palavra de Deus, qual é a transformação que eu consegui. Meu irmão, em nome de Jesus, o tempo de acordar é agora. É agora, o momento de acordar é agora. Nós precisamos fazer uma grande rebelião, uma rebelião contra as coisas falsas que estão na igreja e nos ater às coisas verdadeiras, porque Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Se não existe verdade naquilo que você está vivendo, Jesus não está nisso. E entenda, e é por isso que você está ficando amargurado, é por isso que você está ficando triste, porque está lhe faltando o Cristo que lhe alegra, que lhe dá paz, que lhe dá abundância de vida. Oh, criança de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, em nome de Jesus, pega firme no Evangelho, pega firme na sua vida cristã, progrida, peça a Deus, fala: Senhor, eu quero ser como a tua palavra quer que eu seja, eu quero ser transformado. Meu irmão, valoriza isso daí e para com isso. Para de ser mais um dentro da igreja. Deus é mais, sabe, Deus é mais um dentro da igreja. Deus é mais um dentro da igreja? Não. Deus é mais o quê? Deus é muito mais do que a gente possa pensar. Deus é maravilhoso. Não tem atributo para Ele que a gente possa encontrar. A palavra diz: se eu buscasse palavra para dizer o quanto tu é grande, não vou encontrar. Nenhum livro dessa terra, nenhuma folha dessa terra podia conter as palavras. Nós estamos lidando com Deus e com a palavra de Deus de qualquer forma. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, eu falo para você: seja obediente à palavra, seja obediente a Deus, seja obediente aos nossos pastores, seja obediente àquilo que Deus criou para você naquela cruz, que a sombra da cruz esteja sobre você, que o próprio Cristo se envolva com você através da sua permissão, da sua vontade, através da sua recepção, que o próprio Cristo se envolva com você e possa lhe ensinar a cada passo, a cada dia, a você se transformar naquilo que Deus quer que você... Porque quando Jesus vier buscar, Ele vai buscar aqueles que Deus falou: olha, traz o meu filho tal, porque eu tenho visto você dentro dele. Que a gente possa então entender de que a igreja não está aí para enfeite. A igreja não está aí para enfeite, e a igreja está aí para proporcionar vida e vida com abundância através do Cristo que morreu naquela cruz. Deus te abençoe, um beijo no coração. Eu espero que eu possa ter te ajudado até aqui. Eu espero que eu possa ter colocado algo para você agora, nessa palavra, naquilo que Deus inspirou no meu coração. As pessoas estão amarguradas, as pessoas estão entenebrecidas, as pessoas estão com mau humor dentro das igrejas por causa disso, por causa do fel, por causa da losna que nós estamos comendo. Por quê? Porque nós não estamos valorizando a palavra de Deus, não estamos valorizando. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos aquilo que nós queremos e praticamos e continuamos e insistimos em praticar aquilo que nós desejamos. Não, meu irmão, não é dessa maneira. Se você quer realmente o favor de Deus, se você quer o benefício de Deus, você precisa valorizar a palavra de Deus. Você precisa ter ela como um tesouro na sua vida. Deus te abençoe, um beijo no coração. Até quarta-feira que vem, se Jesus não voltar e assim Deus quiser. Beijo no coração.